Olá! Hoje a nossa análise mergulha num cenário que parece roteiro de filme. Imagine só, começo de 2026, e a China se vê bem no meio de uma verdadeira tempestade perfeita. De um lado, uma nova política comercial super agressiva para proteger seu mercado interno de carnes. E do outro, um surto de febre aftosa que simplesmente ameaça dizimar seus rebanhos. A gente vai entender agora o que acontece quando esses dois eventos colidem. E vale dizer que toda essa análise que estamos trazendo é um material elaborado pela Agromove, que combina informações de mercado com dados proprietários para a gente conseguir decifrar esse cenário que é, assim, de altíssima complexidade. E tudo, no fim das contas, se resume a essa pergunta, né? É um paradoxo incrível que testa os limites do planejamento econômico e da segurança alimentar de um país. Como é que Pequim vai conseguir navegar uma situação dessas? Ok, vamos por partes. Para entender a tempestade, primeiro a gente precisa olhar para a frente fria econômica. Ou seja, a decisão que a China tomou, logo no primeiro dia do ano, para tentar blindar a sua indústria pecuária. E olha, isso não foi algo que surgiu do nada, não. Foi uma medida muito bem planejada. Depois de um ano de 2025 com importações recorde, que praticamente inundaram o mercado chinês, o governo decidiu que era hora de agir. A investigação começou lá no fim de 2024 e a nova regra entrou em vigor em janeiro de 2026. A justificativa oficial foi bem direta. O governo chinês concluiu que aquele volume todo de carne importada estava causando um prejuízo grave para os produtores locais. Então a meta era essa mesmo: protecionismo puro. E a ferramenta para colocar essa proteção de pé? Uma tarifa brutal. 55%. Qualquer volume de carne importada que um país tente vender para a China acima da sua cota vai pagar essa sobretaxa. Na prática, gente, isso simplesmente torna a importação extra inviável. A cota não fecha. E aqui a gente consegue ver esses limites na prática. A cota global ficou em torno de 2,7 milhões de toneladas, um volume bem abaixo do que foi importado em 2025. O Brasil, que é o maior fornecedor, ficou com um pouco mais de 1,1 milhão de toneladas, e os outros grandes exportadores, como Argentina e Uruguai, também ganharam limites bem rígidos. Então, quando o mercado ainda estava tentando se ajustar a essa nova realidade comercial, o inesperado aconteceu. Em março de 2026, uma emergência sanitária e de proporções gigantescas começou a se desenrolar. A gente está falando da febre aftosa, uma doença viral que é extremamente contagiosa, afeta animais de casco fendido e, olha, tem o poder de paralisar a produção e fechar mercados internacionais da noite para o dia. O que torna essa crise na China tão particular é que ela atacou em duas frentes diferentes. Lá no noroeste, nas províncias de Xinjiang e Gansu, o alvo foram os rebanhos de bois. E, ao mesmo tempo, lá no sul, em Guangdong, que é um polo gigantesco de produção, o surto atingiu em cheio a criação de suínos, levando ao abate de milhares e milhares de animais. Mas o que realmente acendeu o alerta dos analistas foi o tipo de vírus que atingiu os bovinos. Não era uma cepa qualquer. Era o sorotipo SAT1, uma coisa que nunca antes tinha sido vista no país. E é aqui que o problema fica ainda maior, sabe? Isso escancara uma vulnerabilidade crítica da China. Pensa só, as vacinas que eles usam no rebanho chinês foram feitas para os vírus locais, os que já circulam por lá. Elas simplesmente não funcionam contra essa nova cepa que é exótica, originária da África. Não existe o que se chama de proteção cruzada, ou seja, a imunidade para um vírus não protege contra o outro. O resultado é: todo o rebanho bovino do país está completamente exposto. Então, aqui a gente tem a colisão perfeita. De um lado, uma política feita para limitar a entrada de carne. Do outro, uma crise biológica que está destruindo a produção interna. Vamos ver como uma coisa acaba potencializando o problema da outra. A lógica aqui é implacável. Os surtos de aftosa, tanto em bois quanto em porcos, forçam o abate sanitário. Isso, claro, reduz drasticamente a oferta de carne local. A solução óbvia seria importar mais para compensar. Só que aquela barreira de 55% torna isso caro demais. O resultado inevitável é uma pressão enorme sobre os preços, um risco gigantesco de inflação de alimentos que coloca o governo numa sinuca de bico. E essa crise toda ainda atinge a China num momento bem delicado da economia. O consumidor por lá já anda mais cauteloso. O consumo de carnes mais caras, como a bovina, já vinha caindo. A gente já viu uma migração clara do consumidor para proteínas mais baratas, como a carne de frango. E uma crise sanitária como essa pode acelerar essa tendência de uma forma violenta. Bom, e agora vamos focar no maior exportador de carne bovina do mundo, o Brasil. Vamos tentar entender como essa tempestade do outro lado do planeta
cria um cenário que é ao mesmo tempo de alto risco e de grande oportunidade. O impacto inicial de bate-pronto é direto e negativo. O Brasil exportou mais ou menos 1,6 milhões de toneladas para a China em 2025. A nova cota para 2026, como a gente viu, é de pouco mais de 1,1 milhão. É uma restrição bem severa se a gente comparar com o volume recente. Então, o ponto crucial é esse equilíbrio delicado. De um lado, o risco de mercado é muito real. Pode reduzir o abate, pode impactar a receita dos frigoríficos e a nossa dependência do mercado chinês fica totalmente exposta. Mas, por outro lado, surge uma oportunidade estratégica. O Brasil, que está avançando no seu status sanitário para se livrar da aftosa sem vacinação, pode se apresentar não só como um fornecedor, mas como um parceiro de segurança alimentar para a China, um verdadeiro porto seguro biológico no meio dessa crise toda. Isso tudo nos deixa com a grande questão no final das contas. Uma política comercial protecionista, ela faz sentido quando a sua produção interna está sob um ataque biológico? A necessidade de alimentar a própria população vai forçar a China a repensar suas barreiras e, quem sabe, sua relação com fornecedores-chave como o Brasil? A biologia, ao que tudo indica, pode acabar dando a palavra final, forçando uma mudança não só na política interna da China, mas em toda a geopolítica global da carne.